observação. Certo, gente? Então, a ideia de nós conseguirmos fazer uma curva em perspectiva, né? Ela foi apoiada num conceito de encaixar no espaço quadrado, ou aproximadamente, o círculo ali dentro, que no caso são elipses, tá? Então foi o que nós fizemos na aula passada, quando a gente fez desenho de curvas, que eu disse para vocês exercitarem um círculo, 2 círculos, 3 círculos, né, encaixados numa área de um cubo. Por quê? Porque ali você já exercita pelo menos as 3 formas de uma curva acontecer no espaço visual. E agora, hein? Voltando então aqui, nós queremos desenhar isso aqui, ó. Vou dar um F9 aqui para vocês verem toda a tela aí. É isso que nós temos que desenhar agora, que é um desenho de observação. Deixa eu ver quem está chegando. Tem que minimizar, senão não consigo ver. Permitir a Gabriela. Legal. Certo? Então é isso que nós temos que desenhar aí. E agora, gente? Nós temos, ó, temos aqui o círculo do copo. Inclusive na sua casa você pode pegar uma garrafa aí, uma garrafa de preferência parecida com essa, né? Não faça uma garrafa totalmente diferente, faça uma garrafa simétrica, assim como essa, né? Não precisa ser da mesma marca de vinho, nada disso, né? Mas tem que ser uma garrafa meio parecida com essa. E pega aí um copo, alguma coisa, né, que você possa treinar isso daí, tá? Então, como que nós iniciamos o desenho de observação? Olha só, eu vou fazer a medida total daqui até aqui, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente, só um instantinho, para vocês verem aqui. Deixa eu ver onde que eu tinha colocado aquela imagem. Deixa eu fazer rapidão aqui para vocês, tá? Só um instante aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidinho. Deixa eu ver quem está chegando. Vou permitir também. Só um instante, deixa eu fazer uma foto aqui para nos ajudar aqui. Só um instante, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui assim. Deixa eu só ver se eu consigo carregar para vocês. Deixa eu mandar essa imagem. Estou mandando uma imagem só da minha mão tirando uma medida, tá? Que eu vou usar essa imagem pra gente recortar aqui, tá? Deixa eu ver se ela tá indo já. Isso. Aqui, copiar. Trazer aqui pro Corel. Só um instantinho, dá um tempinho, já preparo aqui uma coisa aqui. Deixa eu fazer bem rapidão aqui. Só um instante, pessoal, vou preparar aqui um material aqui para vocês. Eu estou literalmente copiando aqui uma mão auxiliar aqui, que vai ficar mais fácil eu mostrar isso aqui para vocês assim.
caso é minha mão mesmo, né? Ver se eu consigo recortar isso aqui. Acho que deu. Isto. Então, opa, ainda assim. Pessoal, lembrando vocês, então agora vocês estão vendo a minha tela aí, tá? Lembrando a vocês que nós temos que alinhar, ó, a ponta do lápis lá, né? Aqui no caso eu tenho que me afastar mais. Se eu me afastar mais é como se eu começasse a ver isso aqui, ó. Isso aqui que eu tenho que medir. À medida que eu estou me afastando, né? É isso que eu estou medindo lá, ó. A ponta a altura da garrafa, do meu ponto de vista, é isso aqui, ó. Altura, tá? Daí eu transporto isso pro meu desenho lá. Então eu faço o meu risco lá, né? Transportando a medida que eu tirei no lápis. Daí o que acontece? Tirei a medida total da largura, tá vendo? Da altura. Deixa eu voltar aqui e ver se vocês estão me acompanhando aí. Todo mundo tá vendo a minha tela do Corel aqui, certo? Estão vendo? Dá um ok para mim saber. Sim, legal. Opa, sumiu aqui. Isso, não consigo ver, professor. O que você não consegue ver, Natália? Ok. Ó, o que eu estou dizendo assim, ó. Eu vou dar o zoom na minha tela do Corel aqui, ó, tá? Então é isso que eu estou mostrando para vocês. O que vocês têm que medir aqui, tá? Medir o quê? A altura total da garrafa, ó. Transportei aqui, digamos. Eu venho aqui, deixa eu mudar aqui como se fosse um lápis, ó. Eu venho aqui, marco altura. Ui, muito grosso. Vamos diminuir isso aqui para 10. Também não. É aqui. Então venho aqui, marco aqui, né? Venho aqui, marco aqui. Marquei o que? A altura da garrafa que eu transportei com o lápis, tá? Agora, olha só. Agora eu pego isso aqui, ó, e vou medir a horizontal disso, ó. O que acontece? Eu coloco a ponta do lápis até essa linha e meço até aqui, ó. No caso, vou até fazer um esquema aqui de eu repartir aqui a mãozinha aqui, ó. Opa. Só um instante, mais um instantinho já volto aqui na... Só um instante. Isso, agora sim, agora tem duas pedras. Então digamos que agora eu vou medir a largura total da minha visão aqui, tá? Lembrando que toda vez que eu começo a tirar as medidas, eu tenho que fazer o quê? Tenho que parar a cabeça, não pode ficar mexendo mais a cabeça para um lado e para o outro, tá? Então, vou tirar a medida da cena, com o olho fechado, como quem faz uma medida, ó. E vou aproximando a minha mão, opa, até onde eu consigo marcar aqui, ó, no meu lápis, apareceu o tamanho, que no caso é isso aqui, né, ó. Esse ponto até esse ponto, ó. Essa medida agora eu transporto para cá, né? Então daqui até aqui é a medida que eu transporto para o meu desenho aqui, ó. Então tá lá, ó. Quando eu faço isso, automaticamente eu já achei a largura total do desenho, né? Essa é a largura total do desenho que eu medi ali, ó. A largura total e a altura total que eu também já tinha feito aqui anteriormente, ó.
Ou seja, são as medidas que eu tirei aqui no olho aqui, tá? Largura e altura total, certo? Transportei para o ladinho aqui. Largura total e altura total que eu tinha medido. Agora, gente, ó, vou tirar outra medida, ó. Meço aqui, ó. Medida largura da garrafa. Vamos pegar aqui, largura da garrafa. Transporto, risco para folha de papel. Largura da garrafa. Agora vou medir a largura, a distância da garrafa em relação ao copo. Distância da garrafa em relação ao copo. De preferência mantendo a mesma proporção aqui, né? Opa. Olha lá. Dá uma pontinha de lápis aqui. Transporto. Desculpa, acho que eu fiz errado aqui. Essa aqui é a largura da garrafa. Marco a largura da garrafa. Agora, a largura do lápis, a distância do copo, a garrafa, é essa distância, transporto para lá. Marco também a distância do copo. E confiro agora a largura do copo, ó. Então, marcar a largura do copo. É essa medida, né? Tá aqui essa largura do copo e transporto a largura do copo para lá. Na folha que eu tô desenhando. Ó lá, deu certinho, tá vendo, ó? Então tá aqui, ó. Olha quantas medidas eu fiz. Uma medida, a altura. Outra medida, a largura total da cena. Daí vim a largura da garrafa, a distância da garrafa e o copo e a largura do copo. Tá aqui, ó. Agora eu preciso amarrar as alturas totais. Deixa eu só ver se eu fiz a altura correta aqui, porque eu comecei... tá, dá pra considerar essa mesmo. Agora eu vou medir a altura do pescoço da garrafa, tá? Né? Como se eu fizesse isso aqui, ó. Só um instantinho. Vou girar isso aqui. Agora eu vou tirar a medida do pescoço, do começo até o começo da curva da garrafa, né? Então eu alinhei a ponta do lápis. Agora eu vou marcar aqui onde começa justamente a curva aqui, ó, a curvinha do pescoço e a parte mais grossa da garrafa, né? Então a ponta do lápis eu deixo bem alinhadinho lá e tirei a medida. Então tirei a medida, tá aqui a medida, é daqui até aqui. Opa, daqui até aqui. Transporto essa medida lá pro meu quadro lá. Pessoal, se alguém tiver com alguma dificuldade, né, pode me interromper aí, né, pode falar alguma coisa. Deixa eu ver, nós estamos em 8 pessoas. Às vezes falando no chat eu não consigo ver, porque, Vila, eu não tenho nenhuma garrafa parecida com essa. Vou dar uma sugestão. Compra um vinho lá. Tô brincando, tá? Não tem problema. Usa uma próxima disso, tá? O ideal é que a gente tenha uma garrafa parecida com essa, porque eu tenho, ó, um diâmetro que eu vou representar e 2 diâmetros diferentes, além dos encaixes, tá? Por isso que é legal ter uma parecida com essa, que eu preciso o pescoço aqui, o gargalo e tal, né? Que daí fica legal, tá? Érica, vou tentar com algo legal. Vânia, ok, legal. Beleza, então tá. Vamos voltar aqui para a tela grande, tela cheia. Ó, então transportei agora a altura do pescoço da garrafa aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, assim, tá? E agora, gente, eu vou medir a largura, né, do pescoço. Opa. Vou medir... Vou medir a largura do pescoço aqui, ó. Então, de novo, eu
giro a mão aqui, né? E tiro a medida desse cilindro aqui, ó. O cilindro do pescoço da garrafa. Então, ó, na medida aqui é bem pouquinho, né? Vou aqui, transporto a medida daqui até aqui. Sei que ele está aqui, ó. Digamos aqui, encaixado no meio aqui, ele está mais ou menos por aqui. Tá? Nós não estamos considerando a conicidade de ângulo que vai fechando para baixo. A gente está considerando linhas paralelas, né? Uma vez que agora eu tenho isso, ó que legal, gente. Aqui agora, ó, eu sei que eu vou encaixar uma parte. Aqui eu vou encaixar a outra parte, segundo a largura daquilo que eu mais ou menos medi, tá? E agora a largura da garrafa, ela começa na largura da própria cena e aqui onde eu tinha medido, né? Ó. Então, seria mais ou menos aqui assim, ó. Eu vou medir agora o tamanho total da garrafa, né? Digamos, vou medir aqui na minha medida, seria ó, o tamanho do lápis praticamente, né? Se a minha mão girasse lá, então a medida total está aqui, ó. Lá de cima até aqui. Então a medida total é essa aqui, ó. Pronto, tá vendo? Ó? A medida do lápis é a medida total que eu tinha usado anteriormente tá aqui. Pronto, então aqui já está a região da garrafa. E o copo? Vamos medir o copo todo. Só mudar a mãozinha aqui, né? O copo todo. Vou baixando aqui, ó. O copo todo tem mais ou menos esta medida aqui, ó. O copo todo, tá vendo, ó? Dá um zoom no copo todo ali que eu tô medindo, ó. Tô medindo de lá até aqui. No olho, fechado um olho, transporto agora essa medida daqui até aqui, até a base do meu desenho ali, ó. Opa, aqui ainda falta uma medida, ó. Essa é a altura do copo. Mas onde está o começo do copo em relação ao começo da garrafa? Né? Então eu preciso fazer essa medida. Então olha só, eu crio uma linha imaginária aqui, assim. Essa linha a gente faz no olho mesmo, tá? Vou fazer aqui amarelo só para vocês verem o que eu estou fazendo. Ó. Essa linha imaginária e meço a distância dessa linha imaginária até o começo do copo. Ó. É esse tantinho só aqui. Esse tantinho só aqui. Esse tantinho só aqui, opa, é o que eu vou transportar aqui, ó, tá? Em relação, não, tá certo, aqui era o fundo da garrafa, né? Então eu tenho que jogar ele um pouco para baixo, que é em relação a onde está o fundo do copo, ó. E agora sim eu vou transportar o tamanho do copo, ó. Tá aqui o tamanho do copo, que eu já tinha medido anteriormente, né? Que era essa parte aqui, o tamanho do copo, encosta até aqui. Então tá aqui a altura onde o copo encaixa na cena, tá? Pronto. Então já temos a região do copo, tá? A região da garrafa e aqui o espaço da garrafa, né? Já tenho mais ou menos aí como que diz, o encaixe das principais medidas desse desenho de observação que eu estou vendo aqui, medindo aqui. E agora, gente, olha, agora observem aqui, ó. Eu vou fazer aqui aquilo que nós, quando eu olho, deixa eu pegar aqui agora e mostrar para vocês. Quando eu olho a garrafa de topo, ela é o que? Ela é um círculo, tá? Mas à medida que ela vai virando, isso aqui agora fica elíptico, ó. Elíptico, né? Até que ela fecha e tal. Na nossa cena do desenho, observe uma coisa. Na cena do desenho, observe que aqui, ó, é redondo. Mas o que acontece? Eu vejo uma elipse praticamente fechada, ó. Tá vendo? Praticamente fechada essa elipse. Não é verdade? Se você ver um pouquinho mais do alto, talvez você vai ver um pouquinho mais aberto. Mas olha só.
essa elipse em relação à elipse que está acontecendo aqui, bem no gargalo aqui, ó. Olha só como essa elipse agora, ela tem que ficar mais aberta, tá vendo? Que é um círculo, né? E agora, nessa região aqui, de novo, ó. Vamos deixar a amarela para ficar visível, porque a garrafa já ficou preta ali, né? Olha só, aqui, ó. A elipse vai ficar mais aberta para que eu consiga enxergar a garrafa corretamente, né? E à medida que vai descendo, ó, para mim fazer o rótulo, ó como eu vou usar uma elipse que encaixa no rótulo ali, tá vendo? E à medida que eu vou descendo, eu vou vendo cada vez mais do alto, de maneira que a elipse lá de baixo é a elipse mais aberta, tá vendo? Ó? Que é o círculo mais aberto. No caso aqui eu tenho uma conicidade que está fechando a garrafa lá, tá vendo? Mas o círculo de baixo é mais aberto que o círculo de cima, certo? Vou fazer uma pequena correção aqui do giro da minha garrafa para ficar melhor tudo aqui, tá? Aqui, isso aqui, ó. Agora sim, agora deu para ver aqui o círculo que eu estou falando e as elipses que aconteceram. Ou seja, ó, vou pintar tudo de vermelho as elipses da garrafa aqui, tá vendo? Tudo de vermelho lá. E vou tirar aqui, ó, do lado. Ó o que aconteceu. Ó as elipses variando aí, tá vendo? Como que eu acho isso daqui agora? Gente, agora vale aquela noção de nós encaixarmos as curvas, tangenciando exemplos de como se fossem quadrados variando ao longo desse cilindro aqui, tá? Mas isso daqui é importante quando eu desenhar o quê? Os encaixes do rótulo, tá? Com relação ao copo, a mesma coisa, ó. Vou desenhar aqui, ó, a elipse do copo, ó. Ele é um pouco mais aberto aqui, né? O copo já está mais ou menos na posição. E a elipse de baixo, ou o círculo de baixo, lá, ó, como já dá uma variação maior aqui, ó. Ela fica mais gordinha, mais aberta lá. E de novo, eu tenho uma variação por causa da cônica aqui, né? Ela vai tender a fechar assim, tá? Então, eu vou pegar essas mesmas medidas e vou posicionar aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu vou desenhar o meu copo aqui. Gente, no desenho de observação, a gente não é uma máquina, né? Então, alguns detalhes da medida você vai ajustando depois. Mas a proporção do desenho, você já capturou aqui nesse quadrado de medidas. Medida total da cena, altura. Medida total da largura da cena está aqui. Altura total da garrafa, largura total, distância da garrafa e do copo, tamanho geral do copo, está aqui, ó. Então vou trazer agora as elipses que eu estou medindo, né? As elipses, mais ou menos como elas estão encaixadas. E é agora nessa hora em que aquelas noções do desenho curvo das elipses tem que surgir na nossa cabeça. Não que eu vou fazer para cada degrau, para cada local desse um quadrado, achar aquelas metades, né? Não. Agora no desenho de observação eu preciso deslizar minha mão aproximadamente aqui, encaixando as elipses conforme aquilo que eu já medi, tá, pessoal? Ok? Isso aqui é o desenho de observação. Deixa eu voltar aqui agora. Deixa eu parar a apresentação. Bom, só lembrando vocês vão ter esses desenhos lá com vocês, né? Então, eu demonstrei lá, vocês vão ter a folha lá, né? Olha só, gente. Então, mediante aquilo que nós falamos, eu tirei as medidas daquela maneira. Fecha os olhos, né? Aponta no objeto, não fica mexendo mais a cabeça para cima, para baixo, mede lá, segura, transporta as medidas, mais ou menos como eu mostrei lá naquela palhetinha do Corel. E o que aconteceu? Medida total da altura. Marcamos. Então fiz lá a medida total da altura. Depois, virei assim, sempre na mesma posição. Medida total da largura do conjunto. Vou lá, transporto a medida total do quadro lá que nós tínhamos feito, né?
Daí medi o quê? A largura, fechei o olho, a largura da garrafa. Transportei para cá a largura da garrafa. Né? Depois, distância da garrafa e o copo. Transportei distância da garrafa e o copo. Estão acompanhando? Tranquilo? Eu estou fazendo agora uma reconstrução de como nós iniciamos esse desenho da observação. Quem está entendendo? Oh, beleza. Dá um sim aí para mim saber que está todo mundo entendendo o que eu estou fazendo aqui agora. Gabriela, Ércia, Érica, valeu, Gustavo, ok. Beleza. Então, ó, transportei as medidas, tá? Largura da garrafa, distância da garrafa. Deixa eu só aumentar um pouquinho, que ela é um pouquinho maior aqui. Tá? Pois bem, agora eu marquei o quê? A distância do pescoço da garrafa até a tampa lá, né? Vindo de cima da tampa até o pescoço da garrafa, tá mais ou menos aqui, assim. No caso, o desenho se você olhar naquela figura que eu mandei lá no WhatsApp, o final da garrafa está acima do final do copo, né? Então, eu medindo o corpo, medindo aqui para cima, vai aparecer o limite da garrafa aqui e o limite do copo um pouco mais à frente, né? Eu medi lá a largura do pescoço e transportei a largura do pescoço da garrafa lá, ó. Tá? Depois medi a altura do copo. Tudo medidas. Pronto, ó. Eu já tenho praticamente o encaixe da cena. Certo? Vamos fazer ele vermelho só para destacar melhor um pouquinho? Vamos fazer verde. Verde. Ó, eu encaixei as principais medidas, né, do copo, da garrafa, no quadro de medidas XY, que é a largura total da cena. Capturei isso, gente. Pronto. Agora a chance do teu desenho de observação ficar bem bacana, tá 90% garantido. Agora é adestramento manual. E conseguir fazer a curva certinho e tal, né? Professor, ainda estou em dúvida. Como que eu fico bom para fazer curva simétrica, né? Encaixando uma coisa na outra. Como que faz isso? Ó, faz de conta que eu vou fazer essa elipse. Ela é mais fechada. Então eu sei que ela tem que encaixar uma coisa fechada. Estou desenhando um pouquinho mais ampliado aqui, tá? Mas olha só, a metade, metade e metade, metade do quadrado, igual nós fizemos nos nossos exercícios lá que eu deixei lá para vocês treinarem, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Então, ó, eu sei que ela tem que tangenciar lá, tangenciar aqui embaixo, tangenciar lá e concordar. Olha só, tá lá a curvatura da tampinha. Se eu sei que é isso que tem que acontecer aqui, então eu, ó, faço a parte dela, né? Deixa eu dar um zoom aqui, empurrando a minha tela para vocês. Mais um pouquinho. Pronto. Agora ficou inteiro aqui na tela para vocês. Olha só, então eu encaixei lá. Eu preciso da medida da tampa da garrafa. Quanto que ela tem? Vai lá, mede também, né? Olha na garrafa lá, mede, fecha o olho. Não, deu transporte para cá. É mais ou menos aqui, assim. Pronto, ó. Essa curva aqui, eu já sei que é mais aberta do que aquela, porque está descendo, né, do meu olhar. E aqui, hein? Aqui também eu tenho que encaixar o quê? Uma outra elipse. E essa elipse, com certeza, ela é mais aberta que aquela lá, ó. Ó o quadradinho aqui, ó. Vamos fazer aqui mais ou menos, só para dar uma ideia, né? Eu chamo de quadradinho não, né? O retângulo, né? Aqui, ó. E ali de novo, ó. Mediana, 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 mediana. Aqui eu sei que tem que tangenciar. Lá eu sei que tem que tangenciar. Aqui eu sei que tem que tangenciar. Lá vai tangenciar também. E aqui tangencia também. Olha só. Gente, cuidado para não fazer desenho de curva assim, ó. Elipse, elipse. Ó o bico aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui tá fora, ó. Não é assim. Tem uma curva menor ali. Por isso que a gente treina aquele lance de tangenciar lá. Nada de fazer elipse assim, ó. Já vi desenho de observação feito assim, ó. Assim não.
tá? Não. Assim não. Ok? Tem que fazer o quê? Aquela concordância. Então eu sei que tem que encaixar aqui, ó. Mediana, mediana, as medianas estão aqui. Então, olha lá. Vindo de lá, concordando aqui, tudo linha auxiliar, tá? E à medida que vai descendo, digamos um rótulo que está mais ou menos aqui, está mais aberto. De novo, medianas. Até a curva lá de baixo, que vai ser a maior de todas aqui, eu acho que eu exagerei um pouco. Eu vou ter o quê? Uma visão mais aberta do fundo da garrafa lá, ó. Pronto, tendo isso, eu já consigo encaixar a curvatura dessa cena. Aqui não é garrafa, é só a distância. Com relação ao copo, a mesma coisa, ó. Inclusive é legal que você meça o quanto que essas elipses abrem também. Porque daí você tem mais precisão da boca do copo, né? Em relação ao todo, ó. O que acontece? Ó? Nada de fazer canto vivo aqui, gente. Ele tem que vir e concordar e subir. Certo? Esse desenho que eu estou fazendo aqui, eu não medi, tá? Eu só estou recapitulando aquilo que nós estudamos ali. Professor, a gente tem que montar a mesma composição, garrafa e copo? Sim, a mesma composição. Não precisa ser exatamente o mesmo copo, a mesma garrafa, mas eu quero que vocês desenhem 2 cilindros, um maior e um menor. Só isso, tá? Um copinho, vocês vão ver, né? Não precisa ser uma taça, nada assim complexo. É treino de elipses no espaço perspectivado, tá? Por isso que é tirar medidas e tal. Beleza. Então, olha só, gente. E agora, ó, como eu tenho já os encaixes da cena, né? Então agora basta que eu vá linkando aqui. No nosso caso da fotografia lá, se você olhar a fotografia, por ser perto e ser uma fotografia realista ali daquela cena, ele tende um afunilamento para o lado de baixo, né? Porque a gente está olhando uma coisa que está distorcendo na lente da câmera fotográfica do celular. E acontece isso também nos nossos olhos, tá? Só que para todos os efeitos, no desenho aqui de observação, dificilmente a gente faz exatamente agora essa conicidade aí das alturas. Dá para fazer? É bom fazer? Dá e pode. O desenho realista faria. Mas agora eu quero que vocês treinem principalmente o treino da curva. Depois que vocês ficarem bom de curva e tamanho, daí você pode fazer todas as distorções. Por hora nós vamos considerar como se fosse vertical. Não tem problema nenhum. O importante é fazer um desenho coerente, tá? E aqui, gente, existe uma transição, ó. Se você marcou onde começa a transição e onde termina, o teu desenho vai ficar bem coerente na hora que você fizer essa transição aqui, ó. Tá? De preferência simétrico para os dois lados, né? E aqui ela se soma na sua garrafa e segue encaixando na sua cena, ó. Fica bem bacana, seguindo agora as elipses que nós já encaixamos e está dentro de uma métrica, né? Aqui é legal que você dê a diferença da espessura da tampa com a espessura do pescoço da garrafa, né? E agora, quanto mais realismo você fizer da subdivisão, tal, né? Aquela coisinha, né? Tem uma marquinha. Quanto mais realismo, o rótulo, que altura tá? O rótulo está em tal altura, mede, transporta. Digamos, o rótulo para mim vai estar mais ou menos aqui, ó. O rótulo tem que acompanhar a curvatura. Nada de fazer, a garrafa faz um rótulo reto assim, ó. Fica esquisito, né? Aí o rótulo começa aqui e se esconde para lá, não tem problema nenhum. Deixa eu ver como é que é o meu rótulo aqui. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou fazer de outra cor aqui, fazer preto o meu rótulo. Digamos, né, ó, achei o rótulo. Ele também é elíptico, também tem que concordar. Vai para lá. Daí aqui tem uma descida que é diferente, ele é meio assim, ó. Daí aqui é mais arredondado. E se esconde para lá, né? Ali tem mais tipo um brasão ali. Ou seja, agora é pura observação. Uma vez que você está com o desenho encaixado em termos proporcionais e agora em termos das curvaturas coerentes, né?
o teu desenho vai ficar coerente. Deixa eu só corrigir aqui, ó, que eu fugi um pouco da que eu estou desenhando de lado aqui para vocês, para mim não ficar na frente assim, ó. Então eu perco um pouco a distância, né? Mas aqui deu para ver que ele ficou meio fora aqui da como que diz? Do eixo principal aqui, né? Aí, agora aqui ficou um pouco mais simétrico para mim aqui. Certo? No caso do copo, também é legal que você faça a borda do copo, legal, né? Opa. A borda do copo também, né? A espessura. E para dar aquela sensação de curvatura, agora vem as achuras que a gente precisa fazer, né? Achuras sempre assim, ó. Fazer uma achura bem fininha, tá? Né? Daqui para lá eu faço a metade, daqui para lá a metade do espaço e vai dando aquela sensação de mais escuro para lá. Gente, se você pegar o lápis e fazer com o... Parece que eu derrubei a minha lâmpada. Se você pegar e fazer com o lápis também e depois com o esfuminho e esfumaçando para lá, fica muito bom. Principalmente sempre mais escuro perto do contorno e aliviando para cá, perto do contorno e aliviando para cá, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre reflexos e brilhos, que a gente faz tipo a gente faz uma matizando assim, né? A parte com lápis, com esfuminho, depois às vezes apagando e tirando um pouco do grafite, dá a sensação de brilho de luz, tá? Agora no caso nós estamos primeiro capturando o que? Proporção e encaixe das curvas, tá? Certo, pessoal? Compreenderam bem essa parte aí? Certo, legal, Vânia. Deixa eu abrir aqui. Nós estamos apenas em 7 pessoas. Gabriela, ok. Beleza. Avisem os amigos, tá? Essa aula está sendo gravada, né? Vai estar amanhã, provavelmente vai estar à disposição no YouTube. Valeu, Gabriele. Valeu, Gustavo. Ok? E a ideia, então, é a gente encaixar as 3 coisas que eu sempre falo lá. Dimensionamento, angulação, às vezes, no caso, eu estou trabalhando com 2 figuras cilíndricas, né? Então não aparece muito o ângulo, tá? Se eu colocar uma caixa de leite, aparece os fugas de novo, né? Aqui não aparece fuga, tá? Mas se você imaginar um quadrado perspectivado aqui, ó, o que acontece aqui, né? Também é um tipo de fuga, tá, gente? Né? Que a gente não... Se eu colocasse na cena aqui uma caixa de leite aqui, ó, lá por trás, lá, ó, o que aconteceria? Já apareceria o fuga da cena, tá? Se fosse o caso, né? No caso a gente desenhou só cilindros. Mas então essas coisas tem que estar sempre acompanhada. Dimensão, angulação, a proporção e a amarração entre uma peça e outra. E agora, no caso, o encaixe das curvas. Porque é muito comum, a gente tem que ter, ainda mais no desenho de moda, né? A gente tem que ter assim a mão mais suave para fazer os desenhos curvilíneos, né? Tanto da estrutura orgânica humana, né? Desenhar o rosto, desenhar as pernas, quadril, tórax, né? Um vestido, as milenas do cabelo. A gente tem que ter a mão relativamente adestrada no sentido do desenho das curvas. Lembrando que aquilo que é uma teoria da Bauhaus, que todos os desenhos, todas as linhas que a gente expressa, pode ser resumida em três figuras. As linhas que são 90 graus e ortogonais entre si, as linhas que são angulares entre si, e aqui é representado pelo triângulo, ou seja, tudo tem, digamos, ângulos também, né? E as linhas curvilíneas, que são os desenhos que implicam a representação de um círculo aí pra gente, né? Então, quando eu estou desenhando elementos assim, curvilíneos, no caso de um cilindro, eu estou literalmente trabalhando com linhas curvilíneas, né? Se eu vou desenhar a figura humana,
e eu tenho a necessidade, sei lá, do desenho corporal, né? Da mesma maneira, eu tenho que ter um certo adestramento, né? Para mim fazer os desenhos corporais com relativa facilidade, né? Eu preciso, né? Ter, apagando aqui, ó, quadrado. Eu preciso ter o que? Facilidades de desenhos curvilíneos também, em termos da maneira como nós desenhamos outros elementos. Então a gente está treinando elementos curvos no desenho manual de elementos simples, né? Mas que depois nós vamos utilizar essa facilidade ou essa destreza do desenho curvilíneo e às vezes em elipse, né? Também desenhados em outras situações de desenho de moda. Então por isso que a gente tem que treinar o desenho. Tem que pôr o rótulo da garrafa no desenho? Sim. Não um rótulo perfeito, encaixando, mas a gente tem que encaixar um rótulo ali. Senão vai ficar só um cilindro esquisito, né? Uma garrafa sem rótulo. Agora é legal que você treine também a curvatura do rótulo aproximado, tá? Porque vocês vão ver que o rótulo também é uma elipse que está sendo encaixada na cena que vocês estão observando. Beleza, pessoal? Alguma outra pergunta? Gente, só reforçando, todas as vezes começou o desenho, tá com alguma dúvida, não tá entendendo, pô, como é que faz isso mesmo? Faz um áudio, faz um WhatsApp, fotografa o desenho, manda para mim, né? No horário da nossa aula eu estou sempre à disposição, né? Enquanto a gente está fazendo nossa aula, também pode interromper, pode ligar o seu áudio aí e falar, professor, como é que o senhor fez mesmo aquela parte? É uma aula normal, tá, gente? A gente está interagindo aqui, fique bem à vontade. Ah, professor, não consegui ver o vídeo ontem e a dúvida surgiu ontem. Surgiu, digamos, já amanhã ou depois, né? Faz o áudio, faz a foto, manda para mim no WhatsApp e a gente vai se falando, eu vou orientando vocês. Não precisa ser só no período da aula, tá? Pode ser outra hora também. Só que é legal que às vezes é muita gente falando muitas coisas. Às vezes você mandou um negócio de manhã, eu não vi de manhã lá, vi na parte da tarde, né? Se for o caso, assim, a dúvida, liga, não tem problema nenhum, faz uma chamadinha rapidinha, às vezes é uma coisa bem simples, que a gente tira a dúvida de vocês e rapidamente vocês já deslancham para ir adiantando o serviço, o desenho de vocês, tá? Então, hoje temos o desenho de uma garrafa e de um copo, tá? Como sendo parte daquele book lá de desenhos que a gente está fazendo. Não temos ainda muitas orientações sobre a questão da prova. Na realidade, a instituição está fazendo um manualzinho de orientação de como nós vamos fazer a nossa prova. Provavelmente vai ser via RA, vai ter a data certinha. A gente vai mandar, pessoal, a prova consiste nisso, tal, né? No nosso caso, a nossa prova, basicamente, ela é uma prova de desenho. Vocês vão desenhar, fotografar, mandar para mim. A gente vai fazer mais ou menos isso daí, tá? Não sei se vai ser a prova vai ser logada o tempo da prova começou, daí todo mundo está desenhando ali, fotografa e manda naquele momento a prova, tá? Então provavelmente a gente vai procurar flexibilizar para vocês de maneira que vocês façam uma coisa tranquila aí e a gente também vai procurar ajudar no máximo possível vocês também, tá ok, gente? Vamos aguardar também mais orientações. Eu também vou aguardar as orientações de como proceder com relação a uma prova com vocês, tá? Parte teórica, vai ter prova teórica também, ok? Terça-feira a gente volta a falar sobre ergonomia, né? E vamos continuando assim, cumprindo a nossa meta aqui, né? Então o segundo bimestre, teoricamente, a gente já está começando, que é o desenho de curvas e figuras mais orgânicas, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma natureza morta, trazer uma maçã com garrafa, com um prato, né? E continuamos desenhando a caixa de leite. Daqui a pouco a gente faz de novo outros desenhos. E vamos, quanto mais curvas, mais linhas angulares, perspectivas, melhor vai ficar aí o nosso treino de observação. Ok, pessoal? Por hoje é isso aí. A gente está sempre à disposição de vocês. Pode entrar em contato sempre que precisar. Valeu, Vânia. Valeu, Érica. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Valeu, Gabriele. Tchau, Vânia. Uma boa noite. Ok.
Valeu, Gustavo. Boa noite. Tudo de bom. Bom fim de semana para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.